Ai, boa noite. Voltamos agora com o Breno, que acabou de entrar. Bem, tô esperando agora a galera entrar. Oba! Então, a gente já aceita aqui o convite do Breno, só para explicar. Vamos falar sobre os aspectos psicológicos e sociais da coparentalidade. Vocês podem mandar perguntas aqui na interrogação, tá? Ou nos comentários. Podem comentar. E aí o Breno vai se apresentar e depois de inúmeras tentativas de lives, umas bem sucedidas, mas perdidas, e umas a gente vai fazer vamos falar de diversidade, coparentalidade, multiparentalidade, poliafetividade e toda a diversidade que deve ser respeitada no mundo, tá? Vou chamar aqui o Breno. Bem, estamos nos conectando com o Breno Rosostolato. Oi, deu certo. Uhul! Boa noite, Breno. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo. Desculpa pelo atraso, 5 minutinhos. Você vê, eu tava terminando o atendimento e saí correndo de novo, vim pra cá. Eu imaginei, tá. E Então se aí, como é que. apresenta pra galera. Ah, não tenha dúvidas. Bem, boa noite a todo mundo que está chegando, todo mundo, boa noite a todos. Eu sou o Breno Rossolato, eu sou psicólogo. Eu acho que a melhor apresentação eu sou pai da Sofia, né? Já que a gente está falando de coparentalidade, eu acho que é bom dizer, eu sou pai da Sofia, com muito orgulho, com muito prazer. A minha paternidade, para mim, foi uma grande descoberta, uma das muitas descobertas que transformaram a minha vida, porque me tornar pai foi a melhor coisa realmente que aconteceu, junto com o fato de eu ter casado também, e na relação que eu tenho hoje com a Vivi, mãe da Sofia. Mas eu acho que talvez seja a melhor apresentação que eu possa fazer, né? Eu sou psicólogo e pai da Sofia. E sou terapeuta sexual, sou educador sexual, sou professor universitário, e já há algum tempo tenho aí, junto com a Thaline, levantado a bandeira da coparentalidade. Há alguns anos atrás eu escrevi um artigo a respeito, e depois de todo um debate dentro da coparentalidade, a gente se encontrei com essa mulher maravilhosa que é a Thaline Schneider, que muito acrescenta e me ensina. E aí depois esses nossos encontros foram perpetuando aí e originando muitos outros debates a respeito da coparentalidade. Então, eu estou em ótima companhia, sempre, sempre na companhia da Thaline, estou sempre bem acompanhado. É isso, querida. Não vou nem me apresentar muito mais, porque é isso, né? Qualquer coisa, depois do resto, a gente vai falando juntos. Qualquer dúvida Prazer é também é meu super enorme estar aqui legal. com você de novo. Igualmente, Breno. E dessa vez vamos salvar essa live. Não tem bateria que vai nos derrubar, não tem internet, não tem nada. Nós já tentamos, eu acho que umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes, e agora vai dar certo. Eu já gostei do começo, Thaline, porque agora não está dando falha, eu estou te ouvindo, não está travando a tua imagem, então eu acho que agora vai, viu? Agora vai. Tá. Então vamos, pessoal que está assistindo, vamos. Daqui a pouco Deixa, vai entrar mais gente. eu queria te fazer uma pergunta só, eu sei que a live é tua, mas olha eu já perguntando aqui, né? Hoje é a última live que você vai estar fazendo sobre coparentalidade? Na verdade, não. Ah, então tá bom. Não, não é. É que na verdade, assim, deveria ser a última de uma sequência, mas teria a segunda temporada, né? Porque eu vou conhecendo pessoas no meio do caminho e vou convidando, né? Então, assim, eu tenho duas surpresas para anunciar hoje, né? De próximas lives. Ai, que delícia, tá. Ai, que bom, É, satisfação, então. mas assim, tá, vou deixar para o final as surpresas e, assim, são futuros entrevistados. E é bem bacana, e todos os entrevistados, os que já foram entrevistados e os que estão sendo, e na verdade eu chamo de entrevistado porque existe um Instagram que é o anfitrião que convida, e a pessoa que é chamada é a que mais fala, né?
Então, por exemplo, porque eu faço lives onde eu sou convidada, eu sou entrevistada, eu falo mais, e as que eu promovo, onde os meus convidados falam mais, né? Então, todo mundo que já passou por aqui é muito importante, e na verdade eu e o Breno vamos fazer tipo um remember, né? Um grande De quem já bate-papo. passou. De quem já passou aqui, comentar os aspectos das coisas que foram comentadas aqui por essas pessoas. Só para situar vocês, já passou por aqui advogado, psicólogo, médico. Então, a gente já falou de coparentalidade. Só um pouquinho que meu cachorro tá me balançando aqui. A gente já falou de coparentalidade, de multiparentalidade, de adoção, de inseminação caseira, de fertilização in vitro, de inseminação artificial. A gente já entrevistou Nemo, por favor. E a, e a Família, gente né? já falou com famílias, né? A gente falou com família coparental, multiparental, poliafetiva. A gente já falou com um casal separado que mora junto. Assim, ó, por Adorei. que isso é importante? Por que isso é importante, né, Breno? Porque a coparentalidade, ela é a cooperação mútua na criação de filhos. Claro, eu disseminei com pais amigos a ideia a possibilidade alternativa de se poder fazer um filho sem necessariamente um vínculo conjugal, romântico e sexual. Mas a Uhum. coparentalidade não é só isso, gente. A coparentalidade, na verdade, o termo surgiu com o advento do divórcio para pais separados. E hoje em dia se sabe que quaisquer pessoas adultas que cooperam na criação de menores, eles Isso. estão exercendo a coparentalidade. Então, hoje em dia se entende que, para mim, né, e Breno, me corrige se eu estiver errado, né, psicologicamente falando, a coparentalidade é o entendimento de que a conjugalidade é uma relação entre o pai e a mãe que pode acabar ou não, né? E a Uhum. parentalidade é a relação desse casal ou de quaisquer outras pessoas que geraram ou criam um filho juntas e que, por isso, não teria fim, né? Enquanto o filho existe, né? Uhum. Então, acho que é isso, né, Breno? Que eu acho que aquela é aquela. Não, perfeito, perfeito. Você fala com muita propriedade, é isso mesmo. É porque o que. Quando a gente vai falar em coparentalidade, essa ideia de. Eu sempre costumo pensar, né, que assim, que relação, que casamento, ou que relação a dois, né, que tem filhos, não é uma relação de coparentalidade, né? Porque assim, se você Não tá. existe? Não existe, exatamente. Se você educa uma criança, se a proposta é criar, educar, cuidar, acolher e poder dar qualidade de vida, né, instrução para que essa criança cresça, né, cresça de forma saudável, então a gente está falando de uma responsabilidade que é mútua, né? Se é que é mútua ou das pessoas que estão relacionadas, porque como mesmo você fez, existem famílias multiparentais dentro de uma concepção coparental. Então, assim, coparentalidade é uma relação de responsabilidade que os pais têm, né, diante da criação e da educação dessa criança, né? A criança vem sempre em primeiro lugar. E quando a gente vai pensar, por exemplo, até em termos judiciais, mesmo quando esses pais se separam, o direito dessa criança vem sempre em primeiro plano, vem sempre em primeiro lugar. Então, a gente está falando, acima de tudo, de colocar essa criança num lugar de importância, né? De necessidade primeira, né? Sim. Coisa que vai... eu adoro quando a gente pensa nessa ideia da coparentalidade, eu adorei quando você cunhou o termo responsabilidade, né? Responsável, porque E eu acho que... planejado. E planejada, né? Porque assim, eu ia falar do planejamento também, porque o planejado, ele tem todo um entendimento, né, de planejamento familiar, né, de desejo, de uma vontade de ter esse filho. Então, já começa talvez por aí, por esse planejamento que começa com as pessoas, né? Então, assim, eu não vou ter um filho se eu não desejo ter um filho, né? Sim. Eu não vou assumir uma responsabilidade se eu minimamente não me imaginar diante, né, ou neste cenário no qual eu tenho essa responsabilidade. Então, eu não vou ter um filho se eu não desejar. Agora, a Uhum. responsabilidade, né, quando você traz essa ideia de responsabilidade dentro da coparentalidade, isso eu acho que deveria ser a tônica não só num formato coparental, como isso deveria ser a tônica e a base de qualquer relação, seja parental ou não.
né? Mas se tem filhos, se tem crianças envolvidas numa adoção, né? Num processo de adoção, não importa. A responsabilidade, ela tem que ser uma constante e os alicerces dessa família, né? Então, É, eu acho que é fundamental. Eu gostei muito, né, do termo quando você traz para pensar com parentalidade também. é porque assim, o que as pessoas precisam entender é que um casal casado, eles exercem sim uma coparentalidade, mas o que eles não sem saber, o que eles não entendem e o que a gente quer ensinar e mostrar é tentar fazer, é tentar que essas pessoas entendam que justamente que existem dois termos, conjugalidade e parentalidade. Então, Exatamente. assim, ó, quando a conjugalidade terminar, que é o fim do casamento, a parentalidade não termina. A cooperação Uhum. mútua, a criação desses filhos não termina. Claro, termina na prática por N motivos da relação conjugal. Mas é isso que essas pessoas têm que fazer um exercício de tentar amenizar os seus problemas particulares entre o pai e a mãe para não prejudicar os filhos, né? Para tentar Isso. ser uma coisa mais harmoniosa. Mas o bacana é justamente isso, da pessoa entender que exercer a coparentalidade, a cooperação mútua, é para casais casados, separados, outros parentes que porventura venham criar um filho junto, por exemplo, uma mãe e uma filha adolescente que engravidou e teve uma bebê, e as duas vão criar um Isso. filho juntos, ela exercem uma coparentalidade, né? Uma tia, uma sobrinha, um tio e um sobrinho, uma sobrinha, pessoas na mesma casa, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana. E aí, a gente não. E assim, ó, o que é legal é que assim, a coparentalidade, ela não é uma coisa, entre aspas, inventada para acabar com o modelo de família nuclear tradicional. Uhum. Não gosto desse termo tradicional, né? Mas o convencional, né? O convencional, eu também acho mais adequado, Que é verdade. tido como o normal, entre aspas, que as pessoas usam, né? Ele não vem para acabar com isso. Não, e não vem também para acabar com nenhum outro modelo alternativo que já se sucedeu, que, por Uhum. exemplo, são famílias homoafetivas, são famílias de produção independente. Não. A coparentalidade, nos moldes do planejamento com responsabilidade, que eu digo que é uma guarda planejada, que é uma guarda compartilhada, planejada antes do filho nascer, né? Para Isso. mim, porque assim, para mim a parentalidade ela é o suprassumo da civilidade humana, tipo assim, familiar, né? Que Seria o tipo, melhor dos como tu vai ter uma cenários. família? Como tu vai ter uma família sem entender de coparentalidade, sem exercer a coparentalidade e entender o que significa na essência, né? Então, Uhum. assim, o bacana da coparentalidade, então, é isso, que ela só a coparentalidade, no caso, agora aplicada para amigos, pais amigos, né? Porque todo mundo acha que coparentalidade é só ter filho com amigo. Não. Filho com amigo é uma modalidade de coparentalidade que daí se disseminou o termo, né? Isso. Mas é só mais uma alternativa a tantas outras já existentes de configuração familiar. Por exemplo, houve uma época que mulheres, porque não queriam casar, deixavam de ser mães. Mas elas queriam ser mães. É verdade. Ah, Deixa ele depois, sempre participa das lives. é live, né? Depois, essas mulheres descobriram que elas poderiam ser mães sem casar. Então, surgiu a produção independente por escolha. Quero ser mãe sem um parceiro, né? Uhum. Mas tem mulheres que querem ser mães sem um parceiro conjugal, mas não abrem mão da figura paterna. É Elas isso querem aí. compartilhar a guarda do filho com alguém. É isso que aí surge a coparentalidade responsável E, planejada, né? e- não, 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 pode falar, por favor. Você tá na Não, fala. era isso. É, né? Não, sabe por quê? Eu tô escutando você, Thaline, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que existe muita dificuldade, primeiro, a gente pensar num ponto que, quando se fala qualquer formato familiar para além do convencional, né, para além das convenções, eu acho que sempre vai gerar muito medo. Primeiro, eu acho que é uma sensação de medo, né? Porque o medo é traduzido como é um formato que vem para questionar e aniquilar aquilo que já existe. Não, não é para aniquilar, não é para sucumbir, a ideia não é essa. A ideia é sempre repensar
ou trazer novas propostas e novas ideias, outras concepções sobre o que é entendimento de família. Porque se a gente for pensar, assim, em suma, né, diretamente, a ideia de família são relações de afeto que a gente estabelece com as pessoas, né? E essas relações de afeto que nós estabelecemos, elas vão criando, né, um entendimento no grupo de confiança, de segurança, de alicerce, de acolhimento. Se a gente for pensar, né, por esse viés, a gente está abrindo um leque enorme para a ideia de família e de como ela pode ser construída, de como ela pode, né, de uma elaboração familiar. A elaboração de uma família, ela parte justamente do aspecto afetivo. Então, isso amplia muito o conceito de família. E aí, convencionalmente, ela não é afirmada apenas de uma única maneira. Ela existe inúmeras afirmações, porque ela pode ter inúmeras possibilidades de existir, né? E isso é a família. Então, assim, a coparentalidade, como qualquer outra modalidade familiar, ela não vem a destituir, né, aquilo que já existe, mas apenas ampliar, né, ou dar a possibilidade para que outras pessoas também possam viver abertamente, livremente, suas famílias, né? E olha, quando eu falo famílias, né, você acabou de falar, famílias existem de tantas formas, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que a família dele a família dele são os vizinhos, né? Ele foi criado pelos vizinhos, né? Que moravam na casa de baixo dos pais. Os pais saíam para trabalhar, deixavam com os vizinhos. Ele foi criado com os vizinhos. Ele tem um vínculo enorme, né? Familiar com esses vizinhos, né? Que até hoje ele fala, olha, são meus pais também. E tudo bem, Sim, sabe? Assim, família, e não tem problema. E família é um núcleo de pessoas unidas por afeto. isso. Sangue é parentesco, é parente. Os teus parentes podem escolher ser tua família ou não. Tu pode escolher que teus parentes sejam família ou não. Assim como tu pode escolher que teus amigos sejam tua família, né? Então, eu acho que isso é muito bacana na coparentalidade. Deixa eu só interromper uma coisa, Breno. Tem uma Lógico. pergunta bem Tem. interessante. Eu ia falar isso mesmo. Tá. É o Davidson, querido, um amigo meu, a gente se conheceu em Pais Amigos, a gente se conheceu presencialmente, e ele diz assim, ó, como preparar uma criança em período escolar para enfrentar uma sociedade normativa que acha que tudo que não é papai e mamãe morando juntos não é aceitável? Bem, eu vou dar minha opinião, depois eu quero o respaldo do psicólogo, tá? Por favor. Primeiro lugar, me diz, é que assim, ó, essa pergunta ela é muito, 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 muito recorrente, só que ela não é feita com tanta educação como o Davidson fez, né? Porque, na verdade, o Davidson não veio carregar, o Davidson não carregou no julgamento. Mas normalmente quem faz esse tipo de pergunta carrega no julgamento, tipo assim, ó, tá, mas o que tu vai dizer pro teu filho, sabe? Já vem assim com 1000 pedras na mão, né? É verdade. E aí eu tenho para dizer assim, ó, como é que tu vai preparar teu filho pro bullying que ele vai sofrer por ser gordinho, espinhento, óculos, afeminado, a menina mascarada, entende? Como é que tu prepara teu filho para encarar essas situações? Né? Tu vive? Acontece. Só que eu pergunto, como pode alguém discriminar uma criança porque ela tem pais que se amam? Que se amam. Sim, se amam como amigos, mas que amam ela, tipo assim, não tem assim lógica. Mas eu acho assim, ó, que essa criança vai nascer nessa família e aquilo tudo vai ser muito natural para ela. E assim como eu conheço filhos de pais homoafetivos que já têm 17, 18, 20 anos, essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma maturidade para tratar isso com tanta naturalidade, porque o preconceito é dos outros. Os outros acham estranho porque não vivem aquilo, mas para quem isso é natural, não tem problema. É a mesma coisa que, tipo assim, agora eu tô chegando numa idade que as pessoas me olham, me chamam de senhora. Cara, isso pode me afetar psicologicamente porque eu sou uma senhora idosa, ou eu posso dizer, tá, se pra ti eu sou uma senhora idosa, paciência. Por exemplo, quando as pessoas chegam pra mim,
Taline, mas esse teu cabelo tá feio, eu não gostei. Eu digo, tá, mas não é tu que tem que gostar do meu cabelo, sou eu. Sabe? Então, assim, essas crianças, elas nascem numa família que elas simplesmente, elas são amadas, planejadas, e elas têm uma família totalmente normal. E vai ter os mesmos problemas que em outras famílias, e entende? Então, ninguém está preparado para preparar seus filhos para o que vai acontecer. É só vivendo. E a gente tem que viver, a gente tem que passar por isso. Só que eu acho que é mais fácil tu passar com amor e apoio da família do que sem. Fala, Breno. Perfeito, perfeito. Eu acho que o caminho é muito esse mesmo. Davidson, primeiro que bom que você fez uma pergunta de uma forma tão sutil e tão honesta, né? Porque é uma pergunta recorrente mesmo. Como é que a gente vai falar com as crianças em relação a isso, tal? Olha, se a gente for levar em consideração que assim, a gente vive numa sociedade normativa, né? E a norma, ela está posta. Né? As normas a gente pode entender, antigamente a gente falava muito dos armários, né? Hoje em dia a gente fala muito nas caixas, mas as normativas elas estão postas na sociedade. E toda norma ela tem um intuito, né? Primeiro, ou dois, melhor dizendo, né? Um diretamente que é você controlar e você manipular, né? Você ter o controle, né, da sociedade de mentalidades. Segundo, através desse controle social você violenta aquele que não consegue se enquadrar ou permanecer dentro dessa caixa. Então, toda a normativa ela vai funcionar no modo da violência, né? Porque se você não se enquadra, né? Se você não se enquadra, então você está fora. Se você está fora, você não vai entrar, você tem que ser excluído, ou então, como muito se faz também, não se exclui tão somente, se elimina. Né? Quer dizer, o nível de violência é tão grande que qualquer normativa ela vai violentar adultos e vai violentar crianças. Né? Então, imagina uma criança que chega, uma criança que é fruto deste amor, né, do entendimento de duas pessoas que querem ser pais, sempre desejaram ser pais. E aí essa criança ela é interpelada ou ela é colocada num questionamento sobre a própria família dela, alegando que não existe amor entre os pais, ou que não existe que os pais não casaram. Essa criança ela vai ser tão né, uma ofensa, uma violência e uma violência tão grande perpetrada contra essa criança, que eu fico imaginando, né? Poxa vida, a troco de quê? Para quê? Né? Com qual intuito? Porque essa criança, psicologicamente inclusive, ela tem todo o respaldo, né? Ela tem todas as condições de crescer de forma digna, saudável, né? de forma emocionalmente, de forma saudável, plena, né? Feliz. Ela não vai ter nenhum comprometimento, né? Quanto à sua criação, sua cognição, seu desenvolvimento social, absolutamente. E aí, quando ela é questionada, né? Ou quando a família dela é colocada em questão sobre a maneira como esse arranjo familiar ele foi construído, isso, sabe, isso é tão violento para uma criança ouvir, né, ou para sofrer esse tipo de questionamento, que eu sempre fico pensando por que as pessoas vão questionar, ou com qual intuito existe esse questionamento que não seja para violentar, né, para excluir as pessoas dentro desse quadrado que a sociedade acha que a gente tem que viver. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente vive nesses quadrados de inúmeras maneiras. Seja dentro dos contextos familiares, seja dentro da sexualidade, através do controle dos corpos, das mentalidades, né? Quer dizer, aonde que a gente não vive normativas, né, Taline? E assim, ó, e a norma, ela é muito impositiva. E é engraçado que quando a gente luta e milita pelo direito das minorias, vocês estão querendo impor. Gente, a gente não quer impor nada. As coisas que mais me dói de ouvir da luta das minorias vocês querem impor goela abaixo e vocês querem privilégios. Gente, quem tem privilégio é quem está dentro da norma, né? E, por exemplo, a gente só quer lutar pelo nosso direito de ser tratado como as outras pessoas e, engraçadamente, assim, tipo, aliás, tragicamente, né? É muito complicado porque, assim, ó, a gente não quer impor, a gente só quer o direito de poder viver bem e ser respeitado
como as pessoas que vivem de forma diferente. Ou seja, a gente não luta para impor, porque impor é quando tu exige que a pessoa faça uma coisa daquele jeito. A gente não exige nada de ninguém, a gente só quer que a gente tenha o direito de fazer como a gente quer nas nossas vidas, né? Já a norma, não. A norma existe para impor um comportamento a uma pessoa, dizendo, ó, isso é normal, se tu não for assim, aí vem a violência. Me dói muito quando amigos meus homoafetivos, eu digo amigos no masculino, porque eu só ouvi isso de meninos, assim, Tá, presencialmente. Eu não vi uma menina me contando, mas eu acredito que já tenha acontecido também. Quando o tá. menino chega e diz assim, poxa, na minha infância eu apanhava na escola, na infância, gente, 5, 6, 7 anos. 5, Uau. 6, 7 anos, uma pessoa nem tem sexualidade, assim, desenvolvida, né? Assim, sexualidade, eu digo assim, ó, sexualidade a gente tem desde antes, na verdade. Mas eu digo assim, tu não chegou na idade ainda de entender que tu tem uma sexualidade, que tu se atrai Uhum, por alguém, né? E uhum. aí, os meus amigos dizendo, eu apanhava na escola e me chamavam de bichinha e viadinho. Eu nem sabia o que que era uma bichinha e um viadinho. Entende? Como pode uma criança de 5, 6, 7 anos violentar fisicamente uma outra criança, que nesse caso a gente sabe que é porque ela é afeminada, né? Tipo, tem, digamos, é mais sensível, mais delicada, para, né? Mas como Uhum. pode? Como é que uma criança tão pequena aprende isso? Que isso é errado e que essa criança tem que ser agredida? Para mim não, Taline. não faz sentido. E daí É, alguém vem perguntar: como é que eu vou explicar para o meu filho que ele é amado? Gente, como é que eu vou explicar para o meu filho que ele é agredido? boa. É bem isso mesmo. Eu acho que aí a gente aí responde melhor a pergunta, tá? Como conversar com uma criança? Conversar com uma criança é sempre no tom e sempre mostrando para ela que é o amor, é o afeto, é a compreensão das diferenças, né? Do acolhimento ao outro, né? Do respeito a essas diferenças, porque assim, o amiguinho é mais alto, é mais baixo, ele é mais gordo, né? Ele é preto, ele é branco, e sempre respeitar as diferenças. A minha filha, ela sempre chega, sempre com uma historinha, com, né, antes, né, quando ela voltava da escola, sempre com um entendimento dela diferente do mundo, né? Então, assim, era a amiguinha dela que tinha o olhinho puxado, era o olhinho, era a pele da amiguinha que era preto, né? E ela falava, papai, mas por que tem o olhinho puxado, né? Por que ela é preta, tal? Porque é isso, né? Ela está reconhecendo essas diferenças e cabe justamente a esses cuidadores, a esses pais, né? A zelar por essa educação para dizer, olha, as pessoas elas são assim, elas são diferentes, elas têm tons de pele diferentes, elas têm, às vezes, fisionomias diferentes, mas elas são como tá todo mundo é igual, né? A gente tem que saber respeitar, porque seria muito chato se todo mundo fosse igual, já pensou? Né? Assim, sempre do mesmo jeitinho. Nós somos diferentes, mas nós temos que respeitar todo mundo. Então, eu acho que quando você traduz para uma criança através de afeto e através do amor, é a linguagem que as crianças têm que ter contato, não esse contato tem que ser através da violência. Que é isso que a Taline falou. Poxa, a questão não é explicar para ela o amor que ela recebe, mas assim a violência que ela sofre. Né? É. Por que essas crianças são violentadas? Isso que é difícil você explicar, de fato, né? Por exemplo, assim, ó, outra coisa que me dói muito, aquela menininha que na escola tem tipo 5 aninhos e é agredida pelo amiguinho. O amiguinho bateu, beliscou, seja lá o motivo, né? Tá, enfim, coisas de criança. E aí alguém chega e diz pra menininha de 5 anos, alguém, ou a família, ou a professora, ou ambos, diz: não, mas ele te bateu porque ele gosta de ti. Oi? Aí tu já vai É, introjetando na criança é que, complicado. tipo, se alguém te machuca, é porque gosta de ti. Aí depois não sabem por que mulher tem tanta dificuldade. Aliás, por que mulher sofre violência doméstica, por que mulher aceita, entre Eu ia aspas, falar, né? eu ia falar um pouco isso, porque é a mesma lógica de muitos que defendem o ciúme e falam assim, mas eu sinto ciúme de você porque eu gosto de você, porque eu te amo, né? E aí relativiza o ciúme também, porque assim, poxa, mas né, eu já escutei isso, inclusive, algumas vezes assim, mas eu amo, quem ama sente ciúme. E não se dá conta que o ciúme é uma expressão de violência. Né? Não existe mais ou menos, todo ciúme é uma expressão da violência, porque o ciúme ele vai pautar
no controle do outro, na manipulação do outro. Só que se relativiza as violências e muitas vezes a gente naturaliza, né? Que é esse discurso. E a gente não pode naturalizar a violência, o mal, absolutamente. Porque a tendência de uma naturalização da violência é a gente banalizar ela com o tempo, né? E a gente se acostuma com isso. Né? Sim, mas é por isso que a gente vive numa sociedade que tem a cultura do estupro, entende? Porque se banaliza violências. A violência doméstica é banalizada, o estupro é banalizado, tipo, a vítima sempre é culpada, tanto na violência doméstica quanto no estupro. A vítima sempre é a culpada. Outra coisa, o abusador, o violentador, né, que é o tipo, ele sempre tem um motivo para ter praticado aquilo. Não, gente, não existe motivo, nada se justifica. Até, por exemplo, uma violência doméstica. Mas a minha mulher disse isso e fez isso. Tá, mas isso justifica tu bater, agredir, matar, sabe? Então não faz sentido. E muito dessas coisas, a violência doméstica, o fruto é o ciúme. Então, assim, ó, gente, ciúme não é sinônimo de amor, gente. A gente acha bonitinho. Tem gente que sofre. Ele não me ama porque ele não sente ciúmes. Meu Deus, levanta as mãos para o céu. Porque tu vai ser amada, está sendo amada, sem sofrer nenhum tipo de abuso, né? Sem tipo de violência psicológica, nem que seja apenas, né? Por isso que é tão importante, já que a gente está falando de banalização, né, Thaline, desse cuidado que a gente tem em não banalizar essas violências, a gente entender que, por exemplo, no contexto da coparentalidade e de família, a gente não banalizar a coparentalidade como algo irrisório, sem importância, de irresponsável, ou de promiscuidade, né, porque a gente escuta tantos mitos e tantos equívocos, né, a respeito da coparentalidade, que tudo isso entra no mesmo lugar de pensamentos violentos, né? Ou das banalizações a respeito da coparentalidade. Eu acho que a gente tem que pensar sempre por essa questão, né, da responsabilidade. É um assunto muito sério. Tem pessoas que já estão, né, e a Thaline pode falar isso muito melhor do que eu, pessoas que já estão vivendo as configurações da coparentalidade, estão vivendo suas famílias coparentais, né, vivendo e tendo filhos de maneira plena, saudável e sendo felizes, né, mas tudo de uma forma muito responsável, muito planejada, tendo entendimento das pessoas, da vontade, do desejo, né, pela educação dessa criança. Então, eu acho também que, assim, falar nessa banalização social é a gente tentar sempre trazer o entendimento, a compreensão, a informação e o conhecimento, né? Para a gente lutar contra as banalizações, a gente tem que sempre trazer conhecimento e informação, porque eu acho que às vezes, Thaline, muito que eu tenho, assim, quando eu penso na coparentalidade, é que as pessoas são muito mal informadas também, né? Não existe uma informação adequada, e aqui no Brasil, hoje em dia, depois que os debates sobre coparentalidade começaram a ficar mais frequentes, e que inclusive você começou, né, junto com pais amigos, a trazer todo o debate, que hoje você joga na internet coparentalidade, o nome da Thaline é o primeiro lá que aparece, né? E aí eu acho que com o advento, né, das discussões, ou com a frequência das discussões sobre coparentalidade, muito vem se produzindo, né, inclusive na academia, sobre coparentalidade, né? Eu já fui convidado, até por indicação da Thaline, para falar em TCCs, monografias, entrevistas sobre coparentalidade, e isso é legal porque está se construindo um conhecimento a respeito. E eu acho que esse conhecimento, aos pouquinhos, vai sendo levado para a sociedade, né? Mas ainda vai sempre esbarrar por aquela convenção, por uma tradicionalidade, né, e por uma resistência a se pensar famílias, né? Ainda sempre vai recair nessa resistência de pensar e discutir famílias. Mas tudo bem, né? Eu acho que as resistências elas existem, e eu acho que os movimentos, né, de tentar ampliar os debates também vão existir com a mesma força e com a mesma intensidade. Por isso que a Thaline está aí levantando sempre essa bandeira, essa briga, que é uma briga que eu compro junto com ela e que eu acho que a gente tem que comprar sempre, né? Porque a gente não pode simplesmente sucumbir àquilo que é posto. Mas olha, né? Só, deixa eu dar um depoimento sobre a minha experiência, né? É bacana porque, por exemplo, assim, eu sempre ouvi minha mãe dizendo assim, olha só, minha filha, como é que tu quer ser mãe se tu dorme até o meio-dia?
Isso quando eu podia dormir até o meio-dia, tá? Aí eu dizia assim, mas mãe, eu durmo até o meio-dia porque eu não tenho filho, né? Tipo, eu não vou começar a acordar às 6 da manhã ou acordar de madrugada quando eu não tenho filho para ir treinar, porque o dia que eu tiver filho eu vou fazer isso. Tá, outra coisa. Ah, mas como é que tu quer ser mãe se tu não é dona de casa? Tipo assim, porque eu não sou muito dona de casa, eu sou de trabalhar fora, né? Aí eu digo, daí eu fico pensando assim, gente, mas mãe é uma coisa, dona de casa é outra, né? E aí eu penso assim, mas a minha própria mãe, a minha mãe trabalhou a vida inteira fora de casa. Minha mãe não era dona de casa. A minha mãe era uma mulher que trabalhava fora. Então, né, mas não é a minha mãe que cobra isso, são outras pessoas, né? A minha mãe. Então, outra coisa que me cobram assim, mas, Taline, como é que tu quer ter um filho se tu tá trabalhando 20 horas por dia? E, tipo, hoje em dia eu tô trabalhando de treze 14 18 19 horas por dia, né? Ah, como é que tu quer ter um filho? Gente, eu quero ter um filho e eu tô trabalhando muito para que eu consiga diminuir essas minhas horas para trabalhar só 8 horas por dia, porque justamente porque se eu desejar um filho, porque eles dizem, tu é muito irresponsável querer ter um filho se tu não tem tempo para cuidar. Eu digo, não, irresponsável eu seria se eu tivesse tido esse filho. Por que que tu acha que eu não tenho esse filho? Porque eu sou responsável, Boa, entende? boa. Né? Então, porque o meu desejo de ser mãe é gigantesco. Mas eu tenho tanta responsabilidade que eu não tenho filho, porque eu sei que agora não posso ter o filho, né? Então, É. assim, outra coisa. Ai, vem outras que me diziam assim: ai, Thaline, tu tá 5 anos com essa chorumela, não aguento mais ficar ouvindo falar de filho, filho, filho. Faz esse filho de uma vez, sai por aí, sai com alguém, nem conta pra pessoa que tu engravidou. Ai, gente, aí me dá uma decepção, porque, tipo, eu digo, gente, isso é totalmente oposto do que eu milito, do que eu busco, do que eu almejo, e, tipo assim, e não soluciona nada. Primeiro, porque eu não quero produção independente. Eu quero um pai bem bacana pro meu filho. Segundo, é assim que eu pensei. É difícil? Mas e aí? Ah, mas daí se eu ficar velha e não puder ter filho? Aham. Paciência, mas eu lutei por isso. Entende? Eu não vou ser É, frustrada porque eu não vou ser mãe. Mas mas eu tô na luta e eu sei que eu tô ajudando muita gente. Inclusive, é antes isso entrou aí. aqui o Will entrou aqui, não sei, mas acho que ele não tá mais. Ele entrou e ele, essa semana, agora no final de semana, me contou que o bebê dele vai nascer. Ele me mandou o contrato de geração de filhos que ele fez. Eu não li ainda, eu prometi para ele que depois da live eu vou ler. E ele fez um contrato de geração de filhos, e o bebê vai nascer. Olha que E assim, legal. sabe? E cada mês eu recebo uma notícia que um bebê novo está sendo feito. Eu talvez não tenha o meu filho nessa encarnação, mas eu tenho a consciência de que eu plantei uma semente muito bacana e que muita gente pode ter filho, sabe? E de uma Uhum. bacana, de maneira bem responsável, bem planejada e numa forma, de uma alternativa que antes não se conhecia e que vamos naturalizar isso, assim como se naturalizou a produção independente, as relações homoafetivas, a, o divórcio, os casais que não querem ter filhos, as pessoas Uhum. solteiras. Então, sabe, vamos naturalizar todos os tipos de amor e Ah, família possível. eu também acho. E é legal você falar em homoafetivo, porque olha que bacana isso, até para a gente não esquecer, né? A grande precursora, né, em todos esses debates sobre famílias homoparentais, e a Maria Berenice Dias, ela não necessariamente que ela tenha cunhado o termo homoafetivo, mas quando ela, para defender a ideia, né, das famílias homoparentais, ela, ao invés de falar sobre homossexualidade, ela fala sobre homoafetividade. Foi um dos argumentos que ela usou para falar que relações homossexuais são homoafetivas também e que se essas famílias elas são construídas a partir do afeto, que por que relações homossexuais não poderiam estar aptas a ter esse direito de também terem famílias, né? Ou de exercerem essa parentalidade e construírem essa família. Então, a ideia de uma homoafetividade, esse afeto, ele é colocado com esse propósito mesmo de entender que, assim, olha, se a discussão é sobre sexualidade e aí vocês estão com medo, né, de que homossexuais não estão prontos ou não seriam pessoas próprias
para terem uma família, então vamos pensar numa homoafetividade. Você acha que são pessoas que não têm afeto? Tem afeto sim, e pelo afeto que essas pessoas têm nessa relação, elas estão prontas para terem uma família também. Então, eu acho que é sempre legal a gente pensar nessa ideia de afeto e sempre relacionar a palavra afeto, afetividade, né, relações afetuosas, sempre com a ideia de família. E eu digo mais ainda, viu, Thaline? Eu acho até que a gente está discutindo uma coisa que é muito antiga mesmo, porque a própria coparentalidade, que hoje a gente debate com mais ênfase, né? Porque a gente tem que pensar, inclusive judicialmente, como é que se daria também a coparentalidade, mas o formato e a construção, né, a concepção de uma família coparental, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Aí que tá, né? A gente está falando de uma família convencional. As convenções, da mesma maneira que as convenções sempre existiram, as não convenções também sempre existiram. Então, a coparentalidade, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Porque as famílias, elas não existiram só de forma tradicional, elas existiam em outros formatos, de outras maneiras também, né? Assim como a gente achar que relações homoafetivas é de agora, imagina, né? A homossexualidade e essas relações homoafetivas, elas sempre existiram no mundo, gente, né? O pós-trans, né? Quer dizer, isso sempre foi uma verdade, sempre foi uma tônica da sociedade. É que, pensando nos paradigmas e nesse controle social, daí as normatizações, elas sempre invisibilizaram e silenciaram, né, essas outras existências. Mas isso sempre aconteceu. E em termos de família não é diferente, né? Mas deixa eu te dizer, falando em homoafetivo, né? Eu gosto desse termo, e eu sempre me policio para Adoro, eu falar acho casais. bonito. Eu acho tão aconchegante, tão fofinho, Uhum. tão respeitoso, né? E assim, que famílias, né? Que nem eu disse, assim, a família é os amigos que tu escolhe para a família, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho a minha mãe biológica, que eu amo de paixão, e eu tenho a minha mãe do coração, que está aqui assistindo a gente, né? Que até comentou aqui embaixo, né? Então, um Ah, que beijo legal! pra Fátima. Só que aqui embaixo, o Insta dela é Neucinda, tá? O nome dela. E Então, um assim, e a beijo. gente tem uma relação muito fofa de mãe e filha, assim, sabe? Assim, de afeto mesmo, sabe? E de afeto, aquele afeto com diálogo e transparência. Que às vezes a gente não tem com a mãe biológica da gente, sabe? Porque, porque é uma coisa assim, ó, ela fala na lata o que tem que falar pra mim, sabe? E coisas que de repente a minha mãe biológica não fale, né? Porque a gente é mãe e filha porque a gente se escolheu de coração, entendeu? Então, é uma coisa muito linda, assim. Olha, eu Você viu chego a o me coraçãozinho emocionar. dela subiu agora, ó. É, aham. Mas assim, então assim, ela sabe, ela me acompanha há milhões de anos nessa luta, né, nessa coisa. Ela é uma pessoa que fala na minha cara e me diz coisas e também diz: "Ah, mas tu não é dona de casa? Como é que tu vai cuidar de uma criança? Não tem tempo, tu só trabalha, né?" Então eu digo assim, viu, mãe? Eu só quero ser mãe, mas eu só vou ser mãe quando eu puder, se eu puder, né? Isso é responsabilidade. É E assim. eu tô me preparando, assim, psicologicamente para, digamos, não ser mãe, né? Apesar de querer muito. Mas, enfim, eu acho que ainda vai dar tempo e vai dar um jeito e eu vou trabalhar menos e Você sabe que. eu tô trabalhando muito para Aham. trabalhar menos e realizar esse sonho. Mas eu acho que você, acima de tudo, é assim, eu acho que você é tão honesta com você mesma, que eu acho isso uma grande característica tua, Taline, porque assim, eu acho que você falar, inclusive, olha, gente, eu não tenho, eu ainda estou me preparando psicologicamente, eu estou tentando alcançar o meu espaço eu acho isso tão honesto, porque você não está sendo impulsiva, você não está sendo prematura, você não está sendo precipitada. E assim, você está pensando de forma muito consciente, você está pensando em você, né? Você está elaborando todo o entendimento para você se entender, né? Para você ir se apropriando dessa maternidade. Eu acho que isso é uma honestidade muito grande que você tem com você, né? É muito honesto. E eu acho que quando a gente pensa em família, né? Que eu acho que assim, em casar, ou que não seja não casar, né? Ou ter filhos ou não ter filhos. Eu acho que tudo isso vai sempre parte de uma honestidade conosco, né? Assim, Uhum. qual o nível de honestidade que você tem com você para você poder, por exemplo,
viver um casamento ou não querer viver um casamento, qual o nível de honestidade que você tem com você em casado, mas eu não quero ter filhos, ou eu não quero casar e também não quero ter filhos, ou eu não quero casar, mas eu quero ter filhos. Né? Qual o nível de honestidade que você tem com você para você chegar nesse entendimento? Então, quer dizer, você está preparada, você está consciente, você tem um entendimento, você consegue se estruturar e se sustentar emocionalmente a partir dessa tua vontade. Porque é isso, se você se sente preparada, se você se sente honesta com você, respeitando teus limites, então você vai fazer o que você quiser, né? E você vai conseguir e vai dar conta, né? Porque eu acho que é bem isso que você tem feito com você, né? Quando você fala assim, eu tô vendo ainda, né? Talvez eu não dê tempo de ser mãe, talvez eu não consiga. Tudo bem, mas se você acha que você não vai ser mãe, mas você já está se preparando para isso, né? Sem se sentir frustrado, decepcionada por não ter conseguido ser mãe, tudo bem também, porque é como você falou, você não é mãe de uma criança, mas você tem inúmeras, né? Você sabe que você tem inúmeras, né? É, eu sou a mãe dos pais amigos. Mas assim, tudo isso me enche de orgulho, sabe? E assim, me enche de muitas dores, mas eu sempre digo que as alegrias acho que são maiores, sabe? Sempre, Porque é sempre. plantar uma sementinha de uma transformação social, sabe? É de uma luta por respeito da diversidade, da diversidade do nosso livre-arbítrio, do nosso Uhum. direito de escolha, sabe? Então, assim, ontem até eu vi um vídeo sobre ser feminista e mãe. Que tipo, que não cabia, que uma feminista não pode ser mãe, né? Mas como assim uma feminista não pode ser mãe, né? E, e é uma coisa assim que. Assim, uma feminista não pode desejar ser mãe, porque tem mulheres que são mães e se tornam feministas, né? E são feministas, né? Mas assim, Uhum. como assim uma feminista planejando ter um filho, né? Eu acho que pode tudo, gente. Tudo pode. Pode tudo. Se E, é da e autonomia é da isso, pessoa, né? sabe? Gente, e eu super respeito as mulheres que não querem ter mãe, eu super sei da discriminação que elas sofrem nessa sociedade patriarcal, machista e opressora, e super entendo que, porque tem gente que não acredita que mulheres não querem ser mãe. Como assim? Como se fosse um desejo uh, nato de uma mulher, que a mulher tem que ser mãe. Não, gente, mulher não tem que ser mãe. Mas eu, por exemplo, eu vivo numa bolha que as pessoas, é tanta gente que não quer ser mãe e que não é mãe, que as pessoas elas ficam me questionando por que eu quero ser mãe. Eu digo, eu não sei explicar, mas eu nasci com essa vontade, assim como tem gente que nasce sem essa vontade. E não é romantização, sabe? Não é nem um pouco de romantização. Dentro desse meu desejo, que eu nasci com ele, porque eu sempre digo, desde os 3 anos eu quero ser mãe, eu passei por tantas fases da minha vida que eu tive toda total liberdade de entender se era uma romantização, uma opressão social ou se era um desejo meu, né? Tá. Por exemplo, eu já conheci mulheres que querem ser mães, mas não querem gestar, né? Eu já conheci mulheres que querem gestar, mas não querem criar o filho, né? Então, tipo Conheço assim, eu também. tenho vontade de tudo. Eu tenho vontade de gestar, parir, amamentar, criar, educar, sabe? Eu tenho vontade de tudo. E adotar também, eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Eu tenho vontade de tudo. Mas também, se não for, não é para ser, né? Mas acho Por que isso é falar a essência da parentalidade. A honestidade da pessoa de... refletir, Boa, sabe? boa. Eu também acho. Eu acho que isso é imprescindível. E se a gente for falar sobre efeitos psicológicos, eu acho que começa... Eu acho que, antes de tudo, começa justamente por esse teu entendimento daquilo que você deseja, pela expressão da tua autonomia, né? E dos teus alicerces emocionais, né? Se você entende que você deseja aquilo, que você quer aquilo, você sabe como, então busque, vá atrás, né, da tua vontade. Mas também, se não for, tá tudo bem, né? A gente não precisa viver com decepções e frustrações na vida, porque eu acho que são entendimentos. É uma questão de você elaborar e você dar conta, né? Você lidar com as situações que forem aparecendo também, que foram surgindo, né? Eu acho que na vida nada é. Acho que não existe um protocolo, né, Thalina? Não existe uma determinação, um script, né, que a gente já tenha, que a gente já saiba exatamente como tem que fazer. Quando eu atendo, o que eu mais vejo no consultório é isso, né? As pessoas vêm assim, elas vêm com conflito, dizendo, poxa, Breno, eu pensava tanta coisa da minha vida, isso, eu queria tanta coisa da minha vida, e hoje
eu não tive nada disso. Aí eu pergunto para ela, tá, mas o que você tem hoje? Ah, eu tenho um bom trabalho, eu consegui comprar meu carro, né? Aí ela começa a se dar conta que tudo aquilo que ela tinha pensado ela não conseguiu, mas ela conseguiu um monte de outras coisas. E aí eu falo, tá vendo? Você não conseguiu aquilo, mas olha o que você conseguiu. Então valoriza o que você conseguiu, o que você conquistou, né? Porque senão você vai viver eternamente frustrado por nunca ter obtido êxito naquilo que você tinha se programado. Porque aquilo que você se programou, que você se planejou, aquilo te preparou para você conquistar o que você tem hoje. E o que você tem hoje é muito valoroso. Então, assim, tudo é sempre uma questão de você elaborar psicologicamente, né, e o entendimento que você tem sobre o desejo de você ter filho, né? Ou de não ter E também. justamente, mas uma coisa que me chama atenção na coparentalidade, eu sempre acho assim, ó, a única coisa de diferente da coparentalidade para uma conjugalidade, assim, eu acho que é o antes de ter o filho, entende? A forma que se pensa, como se deseja, que tu vai fazer com Hum, um amigo, uma relação conjugal. Mas, gente, porque a gente tem que entender que um casal exerce coparentalidade. Só que eles não entendem que são duas coisas diferenciadas. No momento que eles entenderem que eles têm uma relação conjugal e uma relação coparental, as mesmas pessoas, a relação coparental é igual entre casados e entre amigos. Não muda nada, entendeu? A diferença é que os amigos não vão ter uma relação conjugal também entre eles, né? Então eu acho assim, ó, que a única diferença é a forma que o filho vai ser feito, a forma que ele vai ser planejado, conversado. O filho do casal, normalmente, ele não é assim, ele é desejado, mas ele não é planejado. Tá, a gente se uhum. ama, casou e vamos um dia, tá, vamos engravidar. Tá, beleza, né? A forma da coparentalidade entre amigos é diferente esse processo. Mas, gente, depois que o bebê nascer, é tudo igual. Inclusive para a justiça, gente. Se tiver algum dia um caso de coparentalidade for parar na justiça, porque até hoje não existe nenhum, se algum dia algum caso de coparentalidade for parar na justiça, o juiz que vai pegar esse caso, para esse juiz, o filho não importa como foi feito. Se ele foi feito por inseminação, se ele foi feito por. Se ele foi feito entre amigos, se ele foi feito entre um casal que se separou, se ele foi feito numa noite de carnaval, né? Para o juiz Uhum. existe uma criança que tem um pai e uma mãe que são responsáveis por essa criança e ele vai analisar o melhor para essa criança. Taline, se você quiser, acho que você pode responder essa pergunta. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que seria legal, acho que você é mais apropriada para responder do que eu. Por que o site não está funcionando? Não está funcionando? Ah, eu Faz não amigo? sei, não sabia disso. Pô, Jennifer, então, obrigado pela informação. A gente não sabia. Não, na verdade, assim, na verdade eu Mas, sabia, porque eu recebi muitas mensagens, mas eu só li no fim da tarde, tá? E como eu disse, eu trabalho, né, gente? Então eu passo 8, 9, 10 horas do dia no meu outro trabalho, né? tá. E aí, eu só trabalho no Pais Amigos de noite na madrugada. Então, assim, ó, quando eu recebi essas mensagens, eu mandei uma mensagem pro programador, Hum. que até o início da live não tinha me respondido ainda. Mas eu já mandei para ele avisando que tinha recebido muitas mensagens, né? E que para ele checar o que estava acontecendo. E todo mundo que me mandou mensagem, eu vou mandar um posicionamento do que está acontecendo. Tá bom, Ah, mas ó, a Jennifer obrigado, viu, Jennifer? Obrigado respondeu. pela mensagem aí. Eu acho que é que quem vê as mensagens sou eu e eu não tive tempo de responder, mas eu recebi umas 5, 6 mensagens das pessoas me perguntando. É que eu não respondi porque eu não tinha o que responder. Tá, Mas assim, eu já entrei em contato com o programador, mas isso foi um pouco antes da live, né? E aí, por fim, eu tô esperando a live acabar para ir ver o que tá acontecendo, tá, gente? Mas enfim, obrigada por avisar. Isso é bom. Qualquer coisinha que dá errado lá no Pais Amigos, o pessoal avisa, sabe? E é assim que tá a gente vendo? fica sabendo. Mas eu acho que isso é sinal também, ó, porque que qualquer coisinha que acontece no site, o pessoal avisa, porque você vê que é um site que é visitado muitas vezes. Tanto é que quando está É, fora do ar, o pessoal fica se questionando o que está acontecendo, porque o pessoal gosta de visitar o site. alguém Que tá diga-se de usando. passagem, não, e não é à toa, não. O site ele é muito bem construído, muito bem elaborado, tem conteúdo riquíssimo, né, com artigos e informações muito detalhadas sobre coparentalidade. Então,
é bem legal, né? O pessoal gosta mesmo e por isso que a Jennifer está até falando aqui, tá fora do ar porque tá, né? É um site legal, é um site importante. Não, e assim, para vocês terem uma ideia, o Will que falou que o bebê vai nascer daqui uns dias, se eu não me engano, ele conheceu a parceira dele no Pais Amigos, e esses dias também, toda semana eu recebo alguém dizendo, eu encontrei o pai do meu filho, a gente vai não sei o que, não sei o que. Que legal. Claro, gente, que encontrar um parceiro não quer dizer que tu vai ter o filho com essa pessoa. Porque é um Tem processo tão responsável e tão racional que conversando, se descobre e sorte que a gente tem essa alternativa e possibilidade de desfazer essa parceria antes de fazer o filho. Coisa que no casamento não dá tempo, né? é Mas, verdade. enfim, é assim, ó, Breno, acho que a gente tá chegando no finalzinho. Ah, não brinca, sério? Ah, foi Sério, muito rápido. muito rápido. Eu quero dar 2 anúncios, assim. Eu quero convidar vocês para a próxima live, que eu acho que vai ser essa quarta-feira ou na próxima. Eu vou ver ainda com o entrevistado, que é um assunto bem interessante. É um doador de esperma profissional, mas é doador, não é Tá, vendedor de esperma, tá? É tá, um doador. ok. E essa semana ele teve 100 positivos. 100 Uau! positivos. E ele começou junto comigo, na mesma época do Pais Amigos. E aí, quando o pessoal chega lá nele e diz que quer ter um pai participativo, ele recomenda o Pais Amigos. E quando o pessoal chega em Pais Amigos pedindo doador de esperma, eu recomendo ele. E 85 é de inseminação caseira. Então, na verdade, eu vou entrevistar ele para a gente conversar sobre inseminação caseira, né? Tá. Assim, ele não realiza a coparentalidade, né? Algumas sim. Eu vou entrevistar ele, vamos ver como é que é. Essa Poxa, é uma que legal. entrevista. Então eu estou muito feliz que ele aceitou. E é muito bacana a nossa parceria, assim, sabe? E outra coisa, porque vocês sabem que eu tenho meu pé atrás com doador de esperma, mas porque assim é difícil achar um confiável e o João, assim, é um super exemplo e ele tá, assim, com 100 filhos já, né? Filhos, entre aspas, né? 100 positivos, né? 100 gestações. E outra novidade, Breno, é que eu vou ter uma live com a Regina Navarro. Ah, que legal, delícia. Show, espetacular. E assim, ela me convidou, assim, a gente bateu um trelelé. Inclusive, durante a live aqui, eu vi que chegou um WhatsApp dela, uma mensagem dela querendo falar alguma coisa para combinar. E assim, eu acho que não vai ser no Insta do pai. Eu não sei se vai fazer pelo Pais Amigos ou pelo meu, mas vai ser no Insta dela. Ela vai ser anfitriã, né? Ah, tá, Então, ok. Tá, entendi. E vai ser uma então live essa é a novidade. só entre vocês duas. É, Show. Muito bom, muito bom. Muito tô bom. Ó, emocionada porque eu sou fã dela, incondicional. Gente, sigam Regina Navarro Lins. Ela é incrível, ela fala de novas formas de amar. Então, ela fala da desconstrução do amor romântico, a desconstrução dos ciúmes, da possessividade, do controle. Ela é incrível, gente. Eu sou muito fã dela mesmo, de carteirinha. O Breno também é. Então, assim, ela é muito importante em todo esse processo, assim como o é Breno, verdade. né? E eu tô muito emocionada de uma pessoa tão famosa. E beijo, Marquito, meu amigo entrou agora. E assim, então, esses eram os anúncios que eu queria fazer. E eu quero que tu se despeça, tá, Breno? Que tá Tá chegando o bom. nosso. Não, lógico, eu vou me despedir mandando um beijo também, mandar um beijo para Neide, para Larissa também, que entraram agora, grandes colegas e grandes profissionais também. Gente, obrigado pelo convite. Bem, obrigado, Thaline, pelo convite sempre. Você sabe que eu estou aqui sempre para você, sempre à tua disposição. Para mim, o teu chamado é uma ordem, então, a hora que você quiser, eu estou aqui de novo. E obrigado a todo mundo que entrou, que comentou, que participou. Obrigado pelo debate. É sempre uma delícia falar sobre compartilhabilidade, mas é sempre uma delícia a gente refletir juntos, construir conhecimento, né? Eu acho que é uma delícia a gente transformar. É sempre uma conversa prazerosa quando a gente consegue construir algo juntos e, enfim. É Ah, isso. Obrigado, tá? Breno, fica aqui o convite, daquele convite que eu já tinha te feito, sobre a gente fazer uma por semana, eu e tu, de vários assuntos, né? Eu super topo, super topo. Porque Nossa, acho. assim, a gente acabou. Porque falta falar da inseminação caseira, da fertilização in vitro, falta falar tanta coisa, né?
Então, eu Mas acho... sabe o que a gente pode fazer, Thaline? Eu estava pensando sobre... não sei se a gente pode falar na live, de repente, causar um certo frisson, mas assim, né, vai cortar. A gente conversa depois então, mas ó, super top, tá? Um beijo, gente. Eu vou Obrigado. fechar aqui e já te chamo de novo. Fica aqui. Beijo. Eu vou atender agora, então eu vou entrar em atendimento, me chama depois que a gente conversa, tá? Tá. Beijo.